Ouça, medite, creia e pratique. Pobres de espírito. A palavra de Deus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Essa passagem é uma citação de Jesus na ocasião em que ele pregou o chamado Sermão do Monte, que mostra as qualidades ou as características que devem ter os seguidores do reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino de Deus, ou seja, aqueles que creram no Senhor Jesus e o receberam como Salvador, devem ter algumas características. E o Sermão do Monte apresenta as expectativas que Deus tem para os discípulos de Jesus. E uma das características é que essas pessoas sejam pobres de espírito. E o que isso significa? Isso significa reconhecer que em nós, de nós mesmos, nós não possuímos nada que nos faça capaz de agradar a Deus, de receber o favor de Deus. Em nós não existe nada que seja capaz de convencer a Deus de nos ajudar. Isso significa ser pobre de espírito, é ter no nosso coração humildade, de reconhecermos de que tudo que somos, tudo que possuímos, tudo que temos e tudo que vamos ser depende exclusivamente de Deus. Muitas pessoas se orgulham de sua sabedoria, de sua inteligência, de sua força, de suas habilidades, de seus talentos, e muitos dizem que aquilo que fazem, fazem simplesmente por causa do seu próprio esforço, da sua própria energia, das suas habilidades. Mas, na verdade, tudo que nós temos e somos vem de Deus. A própria palavra de Deus diz que ninguém tem nada se de Deus não for dado. O próprio apóstolo Paulo também disse aos irmãos da igreja de Corinto que tudo que eles tinham, isso se refere a todos nós, tudo que eles tinham porque haviam recebido de Deus. Então, ser pobre de espírito significa ter humildade para reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. E principalmente aqueles que se dizem servos do Senhor devem ter em seu coração essa humildade de espírito, esse reconhecimento de que depende exclusivamente de Deus. O pobre é aquele que não tem recursos nenhum. Nessa passagem, a palavra pobre tem o sentido de uma pessoa totalmente desprovida de recursos. Então, o pobre é aquele que não tem recursos nenhum e depende exclusivamente de Deus. O pobre de espírito é aquele que em seu coração reconhece: eu não tenho nada se de Deus não for dado. Então eu deposito toda a minha confiança, a minha esperança, a minha fé em Deus. Que nós possamos ser esse tipo de pessoas que são pobres de espírito. E Jesus garantiu que essas pessoas são bem-aventuradas, ou seja, felizes, abençoadas, sortudas, porque elas também receberão como herança o reino dos céus. Eu sou o Galvani e espero que você sempre ouça, medite, creia e pratique a palavra de Deus.